Bem-vindos de volta! Nesta aula, vamos aprender um novo tipo, cadeias de caracteres. Nós já vimos que uma variável é composta por um nome, um tipo e um valor. E também vimos que o tipo de uma variável define o conjunto de valores que a variável pode armazenar. Até o momento, usamos no curso apenas um tipo, o tipo número, que, como o nome indica, armazena números. Nesta aula, vamos apresentar o tipo cadeia de caracteres, que, como o nome indica, armazena cadeias de caracteres. Uma cadeia de caracteres é uma sequência de caracteres entre aspas, como esta aqui. A sequência pode conter qualquer caractere, letras, espaços em branco ou sinais. Nós podemos usar o comando de atribuição para atribuir valores de cadeias a variáveis. Vejam este exemplo e notem as cadeias entre aspas. Vamos executar passo a passo. Ao ser executado, este comando declara três variáveis de nomes prenome, sobrenome e nome. Ao ser executado, este comando atribui a cadeia de caracteres Ricardo à variável prenome. Este comando, ao ser executado, atribui a cadeia de caracteres Anido à variável sobrenome. Podemos concatenar duas cadeias de caracteres usando o sinal de mais. Ao ser executado, este comando concatena as cadeias das variáveis prenome e sobrenome e atribui a cadeia de caracteres resultante à variável nome. Note que a cadeia resultante ficou sem espaço em branco entre as palavras Ricardo e Anido. Se quisermos colocar um espaço em branco, podemos concatenar também uma cadeia de caracteres contendo apenas um espaço em branco, como neste comando. Ao ser executado, o comando atribui à variável nome a cadeia Ricardo espaço Anido. Podemos escrever cadeias de caracteres com o comando printf, usando o especificador %s na cadeia formatadora. Neste exemplo, vamos escrever na saída duas cadeias. A primeira é o valor da variável prenome e a segunda, o valor da variável sobrenome. Note ainda que entre as duas cadeias especificamos que deve ser escrito um espaço em branco. Suponha que os valores das variáveis sejam estes. Ao executar este comando, a primeira cadeia escrita na saída é o valor da variável prenome, que é Ricardo. Depois, é escrito um espaço em branco. E, finalmente, o valor da variável sobrenome, que é a cadeia de caracteres Anido. Vamos ver agora como usar o comando de leitura scanf para cadeias de caracteres. Com o comando scanf, também usamos o especificador %s na cadeia formatadora. Com o especificador %s, o comando scanf procura na entrada uma cadeia de caracteres terminada por espaço em branco ou final de linha. Vamos ver um exemplo. Este comando especifica que devemos ler quatro variáveis. A primeira é uma cadeia de caracteres que deve ser armazenada na variável p_nome. Depois, deve ser lida uma nova cadeia de caracteres a ser armazenada na variável s_nome. Em seguida, deve ser lido um número inteiro que deve ser armazenado na variável nota. Finalmente, deve ser lida uma outra cadeia de caracteres que deve ser armazenada na variável turma. Suponha que a nossa entrada seja esta. Vamos então executar passo a passo. Este comando define quatro variáveis de nomes p_nome, s_nome, nota e turma. Agora o comando de leitura scanf. Primeiro, devemos ler uma cadeia de caracteres a ser armazenada na variável p_nome. O comando scanf procura na entrada uma cadeia terminada por espaço ou final de linha e encontra a cadeia Ricardo. Essa cadeia, então, é atribuída à variável p_nome e a cadeia Ricardo é marcada como já utilizada na entrada. Então, devemos ler uma cadeia de caracteres a ser armazenada na variável s_nome. O comando scanf procura na entrada uma cadeia terminada por espaço ou final de linha e encontra a cadeia Anido. Essa cadeia é então atribuída à variável s_nome e a cadeia Anido é marcada como já utilizada na entrada. Devemos, então, ler um valor inteiro a ser armazenado na variável nota. O comando scanf procura na entrada um inteiro e encontra o valor 10. Esse valor é atribuído à variável nota, e o valor 10 é marcado como já utilizado na entrada. Note que a variável nota é mostrada com uma cor diferente, para ressaltar que o tipo de variável é diferente. Nota tem o tipo número e as demais têm o tipo cadeia de caracteres. Finalmente, devemos ler uma cadeia de caracteres a ser armazenada na variável turma. O comando scanf procura na entrada uma cadeia terminada por espaço ou final de linha e encontra a cadeia A. Essa cadeia é então atribuída à variável turma, a cadeia A é marcada como já utilizada na entrada e a execução do comando scanf termina.
Nós podemos usar os operadores igual, igual, igual e exclamação igual, igual para testar a igualdade entre duas cadeias de caracteres. Veja este pequeno exemplo que usa uma operação de comparação de igualdade entre cadeias de caracteres. Declara uma variável nome, lê uma cadeia de caracteres da entrada e atribui a nome, e aqui a comparação. Essa comparação tem um resultado de verdadeiro somente se a cadeia lida é exatamente igual à cadeia Ricardo. Nesse caso, escreve bom dia. O comprimento de uma cadeia de caracteres é o número de caracteres que a compõe. Para saber o comprimento de uma variável que contém uma cadeia de caracteres, utilize o nome da variável, seguido de um ponto, seguido da palavra length. Note que length, em inglês, significa comprimento. Veja este pequeno exemplo. Este comando declara uma variável A e este comando atribui a cadeia de caracteres cadeia, que tem 6 caracteres, à variável A. Este comando printf escreve o valor da expressão a.length, que é o comprimento da variável A, que no caso é igual a 6, e, portanto, o que é escrito na saída é o valor 6. Recapitulando, para definir uma cadeia de caracteres, coloque a sequência de caracteres entre aspas. Para concatenar duas cadeias de caracteres, use o operador mais. Na escrita com printf, use o especificador %s na cadeia formatadora. Na leitura com scanf, use também o especificador %s na cadeia formatadora. Para teste de igualdade entre cadeias, use os operadores de comparação igual, igual, igual ou exclamação igual, igual. Para determinar o comprimento de uma cadeia de caracteres, use o nome da variável seguido de ponto seguido da palavra length. E aqui terminamos essa aula. Faça agora os exercícios associados à aula 8 no ambiente de programação Saci.